Depois das altas expressivas que observamos no mercado pecuário, o boi gordo inverteu o sinal e registrou queda agora nos primeiros dias de dezembro. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, indicam a arroba com queda de 10% neste mês, sendo negociada por volta de R$ 316. Um dos motivos apontados pelo CPEA para o recuo foi uma maior concentração das entregas de animais por parte dos pecuaristas. Enquanto isso, a população continua sentindo os efeitos de um preço mais alto da carne. Dados do IBGE indicaram nesta semana que as carnes no mês de novembro subiram 8%. Foi um dos principais itens que puxou a inflação geral para cima. Vamos saber se essa queda do preço do boi gordo vai chegar ao consumidor final e quando isso deve ocorrer. Para trazer estas e outras respostas, a gente convidou o Leandro Bovo, que é CEO da Radar Investimentos e está conosco. Seja bem-vindo à Jovem Pan News. Tudo bem, Bovo? Olá, Keren. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você pela companhia e conta pra gente, o preço do boi ao pecuarista vai continuar recuando de agora em diante? O que está causando esse recuo, que eu posso dizer até expressivo, de 10% em poucos dias do mês de dezembro? Na realidade, a gente tem que colocar esse recuo dentro de um certo contexto, né? Os preços saíram do patamar de R$ 240 por arroba em final de agosto, atingiram R$ 350 por arroba em final de novembro, né? Então foi uma das deve ter sido a maior alta histórica dentro de um curto espaço de tempo como esse. Uhum. E agora eles caíram, o preço está caindo um pouco, mas está só corrigindo um movimento muito forte de alta que aconteceu. Esse movimento foi em grande parte explicado pela dois fatores, né? A exportação aumentando, a gente exportou muito, e o tempo seco, né? A gente teve a maior seca da história esse ano. Agora, esse movimento se reverteu. A exportação está diminuindo, como é tradicional no final do ano, e voltou a chover. Então, esses dois fatores estão fazendo os preços recuarem um pouco dos patamares recordes que atingiram até poucas semanas atrás. Esses dois fatores, exportação recuando no final do ano e retorno da época chuvosa, favorecem uma tendência de baixa para o preço da arroba ao pecuarista a partir de agora? No curto prazo, sim. É um movimento natural. À medida que os preços sobem, a tendência do produtor é vender menos, porque ele está vendo o preço subir e aí as vendas acabam sendo compassadas. O que, naturalmente, gera um acúmulo de oferta, né, para ser vendido, entre aspas, no preço máximo. Obviamente que ninguém consegue vender no preço máximo, então o pecuarista tende a vender quando os preços começam a cair. E aí, nesse momento, as vendas são aceleradas, né? E a gente está exatamente passando por esse movimento. Então, no curto prazo, ainda a tendência é de um excesso de oferta para uma demanda na exportação que ainda não está diminuindo, né, como é natural diminuir, e o mercado interno, que é bom no fim do ano, né, sazonalmente, dezembro é o melhor mês de venda de carne no mercado interno, porém, hoje o que está sobrepujando é esse aumento da oferta que a gente tem visto nas últimas semanas. Legal, então de um lado a gente tem o pecuarista que perdeu eventualmente aquele boom do preço que você mencionou, uma correção, uma tendência de curto prazo para baixo em função dos fatores que você colocou. De outro lado, o consumidor final um pouco mais assustado, a gente mostrou a inflação aqui do mês de novembro, carnes puxando o indicador do IBGE e muita gente na época de Natal, época de Ano Novo, se preparando para um churrasco de celebração, mas achando a carne ainda cara. Quando a gente ouve você dizendo que pode ter uma correção, essa correção que já chegou ao pecuarista vai chegar também ao consumidor? Na prática, o consumidor vai conseguir pagar mais barato pela carne bovina agora em dezembro? Em dezembro, a tendência é que não. Esse repasse da queda que aconteceu para o pecuarista não chegue integralmente para o consumidor, por dois motivos. Primeiro, porque a alta não foi repassada integralmente. Como você mesmo falou, a inflação das carnes em novembro foi de 8%, né? A alta das carnes em novembro, 8%. O boi subiu mais de 20%. Então, esse recuo agora, como a indústria não repassou toda a alta para o consumidor, justamente com medo de não diminuir muito o consumo, né? Uma tentativa de não diminuir muito o consumo, agora essa queda vai recompor um pouco a margem da indústria e não vai ser repassada integralmente para o consumidor. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que justamente no final do ano é o mês de maior demanda, as confraternizações, o churrasco de fim de semana acaba acontecendo, então o consumo de carne é menos elástico, né, ao preço nesse mês de
de dezembro. Obviamente que a indústria sabe disso, então a tendência é que em dezembro esse recuo não seja repassado integralmente para a carne, infelizmente, para o consumidor. Agora, para a gente voltar ao pecuarista, que acompanhou você dizendo que no curto prazo esses preços da arroba ficarão mais acomodados nesse patamar mais baixista do que aqueles que a gente viu nos últimos meses, do boom do preço da arroba. Quando que o preço volta a subir? A gente está entrando numa mudança de ciclo, né? E essa mudança de ciclo, mais eventualmente uma exportação aquecida em 25... O que vai acontecer em 25, logo depois desse curto prazo, que a gente pode dizer o quê? Janeiro, fevereiro e março? Ou não? Coloca a gente numa linha do tempo e diz quando o preço volta a subir. Eu diria que curto prazo eu chamaria de dezembro e janeiro. Dezembro por conta a oferta acumulada que a gente tinha, que acabou vindo ao mercado meio concentrada agora. Janeiro vai se beneficiar um pouco dessa oferta também, ou seja, essa oferta não vai ser consumida integralmente em dezembro e vai resvalar para janeiro também, que é um mês tradicionalmente muito ruim de venda de carne no mercado interno, é um mês da ressaca e das contas de fim de ano que vão chegar, né? Então a tendência é que esse movimento baixista continue ainda dezembro e janeiro, porém a expectativa para 2025 ainda é uma expectativa boa, por dois motivos. Dólar, né? A gente está com um dólar de R$6, isso favorece enormemente as exportações brasileiras, e também uma menor oferta, principalmente de fêmeas. 2024 foi um ano de recorde de abate de fêmeas. 2025, com certeza, vai ser menor esse número de abate de fêmeas. Então, menos fêmeas no mercado significam menos carne disponível e acaba dando sustentação para altas do boi gordo, tanto por conta da exportação, quanto por conta dessa menor oferta. Em síntese, um bom ano para o pecuarista 2025 e um ano de carne bovina cara ao consumidor. Em linhas gerais, a gente encerra dessa forma? Sem dúvida, eu acho que essa é a tendência. A pecuária vem passando nos últimos 2, 3 anos por preços muito baixos, né? Então, ou seja, o consumidor brasileiro foi muito favorecido por essa crise enfrentada pela pecuária, que proporcionou carne a preços bastante baixos. Agora, essa tendência se reverteu, então, infelizmente, para o consumidor, 2025 vai ter carne um pouco mais alta e, felizmente, para o produtor, ele vai conseguir vender o boi um pouco mais caro do que foi 2024. Leandro Bovo, uma satisfação tê-lo conosco. Leandro Bovo, que é CEO da Radar Investimentos, está convidado para voltar sempre. Até a próxima. Muito obrigado, grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Bovo.